Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, paz seja convosco, a paz de Deus, graça e paz, Shalom Adonai. Meus irmãos, aonde quer que você se encontre agora, recebam a paz do Senhor Jesus, paz essa que excede todo entendimento. Aqui quem vos fala é a irmã Ana Caroline, também conhecida como Carol, amém? Estando aqui nas redes sociais, não por vontade própria, mas por vontade e direção de Deus, amém? Deus abençoe a vida de todos. A palavra que o Senhor colocou em meu coração nessa tarde se encontra no Evangelho de São Mateus, no seu capítulo de número 25, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-la, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Meus irmãos, essa parábola das 10 virgens é uma parábola muito forte. Eu já vi diversas pregações, já vi vários pregadores e pregadoras, e cada vez que eu escuto essa mensagem, Deus ele revela mais um pouquinho e cada dia mais da vontade dele e dos segredos escritos nessa parábola. Então aqui o Senhor Jesus está falando no contexto do retorno dele. Mateus 24, Mateus 25, nós vamos ver que Jesus ele vai anunciando que vai para o Pai, mas que ele vai retornar um dia. Então ele fala dos sinais da volta dele, ele fala do servo bom, do servo mau, do servo prudente, do servo imprudente, das 10 virgens, da parábola dos talentos, das 10 minas, de estarmos atentos. Então ele vai nos dando alertas, ele vai nos mostrando um alerta amarelo: olha, fiquem atentos. Então, aqui, meus irmãos, o Senhor Jesus, ele fala de 10 moças, 10 virgens. Vamos entender o contexto da época a qual o Senhor Jesus se referiu, para nós entendermos os seus segredos no mais profundo. Então, o casamento judaico, principalmente no tempo do Senhor Jesus, era considerado como um casamento, era algo muito sério. Ou seja, um rapaz, um jovem, um homem, ele olhava para uma moça, ele gostava daquela moça, então ele chegava até o pai dele e falava: Pai, eu estou enamorado daquela moça, eu estou gostando de tal moça. E o pai daquele jovem, daquele rapaz, juntamente com aquele jovem, se apresentavam até o pai da moça e falavam assim: olha, o meu filho, ele está gostando da sua filha, o meu filho quer um compromisso com a tua filha, eles querem casar. Então, a partir deste momento, eles negociavam um casamento, e para validar aquele casamento era-se dado um dote, era-se dado um valor financeiro por aquele noivado. E eles ficavam um ano sem ter intimidade, porque eles não eram ainda casados no papel, mas eles eram oficialmente como que se fossem casados. Tanto que, se no período de noivado
o homem morresse na guerra ou por algum motivo, a mulher já era tida como viúva. Lembra que Maria, mãe do Senhor Jesus, ela estava noiva de José quando se ela encontrou grávida do Espírito Santo. E José queria o quê? Dar uma carta de divórcio. Ou seja, legalmente falando, é como se eles fossem casados, já era considerado um casamento. Porém, ainda não era um casamento porque eles não tiveram conjunção carnal, eles não tiveram relacionamento sexual. E era estipulado o prazo de 1 ano, esse noivado, cada um na sua casa, o homem na casa dele, a mulher na casa dela. Esse período de 1 ano era também para justamente saber se a mulher não estava grávida, porque não tem como você esconder uma gravidez durante 1 ano. Uma gestação ela leva 9 meses. Então esse 1 ano também era para certificar se a moça já estaria grávida de um outro homem ou de alguém que não fosse o noivo. Então, no caso, nesse período a mulher tivesse aparecida grávida, se ela engravidasse nesse período, mas fosse do noivo dela, então não era considerado adultério, ou seja, eles já apressariam essa união, ele já levaria para a comunidade, faria os votos perante a comunidade e aquela mulher já era tida como mulher oficialmente falando. Vocês estão compreendendo? Quem está me entendendo diz amém, se alguém estiver entendendo, porque eu tô numa vibe mais devagar, porque quanto mais devagar você consegue explicar para as pessoas. Então, tendo dito isso, entendendo esse contexto, era assim, agora que o contrato do noivado estava tudo certo, a noiva, ela teria que se preocupar com a única coisa. Ela deveria estar preocupada em estar arrumada, estar ocupada com as coisas do casamento, com o chá de cozinha dela, as coisas que ela vai, os vestidos, as roupas, os utensílios domésticos. Ela teria que estar com a mente dela, com o foco dela no casamento dela. Ela teria ter uma nova vida, ela vai ter uma nova vida. E o noivo, ele estaria arrumando a casa, ele estaria arrumando tudo para poder receber a esposa dele, a noiva dele. E detalhe, o noivo só iria buscar a noiva a partir do momento que o pai do noivo falasse: filho, eu sou mais velho que você, o pai já casou, isso que você está passando, o pai já passou também, agora sim, filho, tá na hora de você ir buscar a tua noiva. Quem é espiritual já está entendendo. Eita, meu Deus amado. O noivo é Jesus Cristo, a noiva é a igreja de Cristo. E por que o nosso noivo ainda não veio nos buscar? Porque a vontade do noivo já teria vindo buscar a sua noiva. Eita, isso é mistério, a palavra de Deus aí. Nem o filho, nem os anjos, só o pai sabe o dia que vai vir o retorno do Senhor na terra. Porque se fosse pelo noivo, ele já teria vindo nos buscar. Mas o noivo só vai vir buscar a igreja quando o pai autorizar. Quando o pai falar para Jesus: Jesus, agora sim, meu filho amado, pode ir, voltar, pode retornar à terra. Eu tô me arrepiando todinho. Pode ir buscar a tua noiva, que você deu dote. Mas o dote que você deu pela tua noiva não foi prata, não foi ouro, não foi rubi, não foi diamante, não foi dinheiro, não foi pix, não foi dólar, não foi real. Foi com sangue, meu filho. Vai lá. Eita, meu Deus de mistério. Eu sinto a tua presença aqui, meu pai, nesta tarde. Ou seja, pelo noivo, ele já teria vindo nos buscar, mas ele está esperando o aguarde do pai. Então, voltando para aqui, para o contexto, quando o pai virasse para o filho e falava: filho, agora sim você pode buscar a tua noiva, o filho, o jovem, o rapaz, ajuntaria com os amigos dele e falava: olha, agora vamos lá buscar minha noiva. Gente, eu tô me arrepiando todinha. Eu tô me arrepiando todinha. Meu Deus, eu tô sentindo Jesus aqui. Ou seja, o casamento judaico, ele não tinha dia e não tinha hora para acontecer. Aqui no Ocidente, sei lá, quando tem um casal que se amam, que se querem, que não tem nada que impeça eles de casar, vai o quê? Desde que, tem a idade, pelo menos a idade mínima para casar, vai o casal e vai 2 testemunhas. E ali você vai marcar o dia, você vai marcar o horário que você quer casar. É toda uma preparação para o dia e para a hora do casamento. Mas no casamento judaico não tinha hora para acontecer. Lembra que eu falei que a noiva, ela tinha que estar única e exclusivamente preparada para as coisas do casamento. Por isso, porque ela não sabia a hora que o noivo ia vir. Então ela já tinha que estar sempre arrumada, sempre bela.
ela já tinha que estar com as suas coisas tudo pronta, porque quando tivesse na hora do noivo vir buscar, ele juntava os amigos dele e falava, agora vai lá e vamos que eu vou buscar minha noiva. Então eles partiam por um cortejo, era um cortejo nupcial. Eles andariam pela cidade e os amigos do noivo, olha o mistério de Deus, começavam a gritar, aí veio o noivo, aí veio o noivo. Pra quê? Pra noiva saber que ele estava voltando, que ele estava vindo buscar ela. Então todo mundo ia falar, olha noiva, o noivo tá vindo aí, se arruma, anda, levanta, levanta, levanta. Você entendeu o porquê da parábola, aí vem o noivo? Porque os amigos do noivo iam gritar, ia falar, olha, o noivo tá vindo. Que lindo, não é verdade? Muito lindo, muito profundo isso aí. Isso é um estudo judaico, nós temos que entender. Ah, irmã, você está falando balela. O que judaísmo tem a ver com isso, irmão? Jesus era judeu. O próprio Jesus, quando ele teve aquele discurso com a mulher samaritana, ele falou o quê? Vós, samaritanos, não sabem o que adoram, mas a salvação vem dos judeus. Jesus era judeu, então nós temos que entender. Até o nosso modelo que nós seguimos é judaico-cristão. Não tem como separar uma coisa da outra, vocês têm que entender isso. Então veja bem, e já que os amigos do noivo ajudavam o noivo, a noiva, ela teria que ter 10 daminhas de honra, 10. E essas 10 damas de honra, elas iam ajudar a noiva. Entenda de novo o contexto da época. Quando Jesus falou das prudentes e das imprudentes, é o quê? Ou seja, todos, a noiva, as damas, sabiam que ia ter um casamento. Isso daí todo mundo sabia. E no tempo de Jesus não tinha eletricidade, não tinha internet, não tinha luz elétrica, não tinha nada disso. Então, o noivo poderia vir de manhã, poderia vir à tarde, poderia vir à noite. Para o noivo vir, se o noivo viesse de noite, todos aqueles que estavam se preparando para o casamento, teria que ter o quê? A lamparina acesa. Porque o noivo, ele não iria levar, louvado seja o nome do Senhor, o noivo ele não iria levar uma noiva sem ter a certeza de que era a prometida dele. E as daminhas de honra, elas ajudavam a iluminar o rosto da noiva. E elas também, para ser convidada, ele teria que olhar a face de cada um. Não, deixa eu ver se é fulano. Aí ele tinha que olhar. Ele ia olhar assim, não, deixa eu ver se é a Elaine. Aí Jesus ia falar, não, tá certo, tá com a lamparina acesa. Deixa eu ver se é o Joilson. Aí Jesus ia certificar, tinha que estar com a lamparina. Porque se não tivesse com a lamparina, ele não ia levar para o casamento. Veja bem, o patriarca Jacó, a Bíblia fala que Jacó, ele trabalhou 7 anos para poder desposar Raquel, para poder casar com Raquel. Porém, entretanto, todavia, na noite de núpcia, na noite de consumar o casamento, ele casou com Lia. Por que ele casou com Lia? Porque estava tudo escuro, estava tudo apagado. Só no outro dia que a luz do dia amanheceu, que ele olhou pro lado dele, viu que não era Raquel, falou, ixi, é outra mulher, Lia. E foi se queixar com Labão, falou, o que você fez, Labão? Eu não trabalhei por Raquel, por que você me deu Lia? Ou seja, eu tenho certeza que se Jacó tivesse pedido para acender a lâmpada, ele ia ver que não era noiva. Você está entendendo o mistério aí? Olha que profundidade. Ou seja, ele só vai voltar para aquele que ele conhece. Ele só vai vir buscar, ele só vai vir levar aqueles que ele conhece. Então veja bem, olha a volta que eu dei para vocês entender o contexto, a riqueza. Isso é uma riqueza espiritual. A profundidade do que esse texto está nos falando. Então veja bem, nós somos as virgens. Por que Deus fala virgem? Porque se olharmos no mundo material e entendemos o que é o conceito de uma pessoa virgem. Uma pessoa virgem, no nosso conceito, na nossa definição, é uma pessoa que nunca teve relações sexuais com ninguém. Isso é uma pessoa virgem. Então, se nós formos olhar no contexto espiritual, nós somos intactos. Nós estamos lavados no sangue de Jesus. Eu e você não tivemos ainda o encontro carnal com Jesus. Nós temos mais fé ainda. Veja bem o que eu vou falar aqui. Eu e você, nós temos mais fé ainda do que os nossos irmãos atrás. Você fala, ah, não, irmã, você está falando heresia. Eu não estou, irmão. Veja bem, quando São Tomé falou assim, olha, os apóstolos, os discípulos falaram, Tomé, nós vimos o Senhor. Nós vimos Jesus, Tomé, Jesus ressuscitou. Tomé falou, olha, se eu não enfiar a mão lá
lá no buraco da mão dele, se eu não ver o lado das costas que foi ferido, de maneira nenhuma eu crerei. Olha só o que Tomé falou, não vou crer não. Se eu não ver com os meus olhos, eu não creio. Aí Jesus, eles reunidos no meio da casa, Jesus aparece para eles e falaram: paz seja convosco, recebam o Espírito Santo, e soprou sobre eles. E aí Jesus falou: vem aqui, Tomé, olha aqui, Tomé, olha minhas mãos, Tomé. Tomé, olha o meu lado, que Jesus foi furado nas costas, na lança, perfurou ele. Olha o meu lado, Tomé, olha os meus pés. Aí Tomé falou: Senhor meu e Deus meu. Irmão, quando o judeu fala Deus meu, é porque ele reconheceu a soberania de Cristo. E Jesus repreende e fala: ah, Tomé, primeiramente, vocês são incrédulos, vocês são duros de coração. E segundo, porque você me viu, Tomé, que você creu. Eu te digo, bem-aventurado, ou seja, feliz, aqueles que não me viram, mas creem em mim. Eu e você não vimos, mas nós cremos, nós é mais aventurado ainda. Nós somos mais crentes ainda, porque nós não vimos e cremos. Quando a gente olha a história dos nossos irmãos fiéis, fortes, que muitos foram jogados no Coliseu, muitos foram apedrejados, mortos, crucificados. Eles foram homens de fé, homens e mulheres que merecem o nosso respeito e que, como diz a Bíblia, também alcançarão uma salvação, que alcançarão a ressurreição melhor. Isso é muito glorioso. Mas veja bem, eles viram o que eu e você não viu. Imagina só você ver um homem morto, pendurado naquela cruz. Jesus foi desfigurado, irmão. A palavra de Deus fala que ele foi ferido, ele foi oprimido, ele foi humilhado, ele foi rejeitado. Tudo que eu e você sentimos na carne, ele sentiu, ele foi desfigurado pelos nossos pecados. A Bíblia fala que nós olhávamos para ele e não achávamos beleza, ele foi desfigurado. Ele levou chicotada, ele foi torturado, ele foi espancado, irmãos. Ele ficou irreconhecível, morto naquela cruz, pendurado. E depois de 3 dias o homem aparece para você inteiro, só deixando só as marcas do furo, da lança e dos pés. Olha só, irmão, que maravilha. Imagina só, eles tinham medo, porque é uma cena violenta de ver. Tipo, como? Eu vi o homem morto, eu vi ele na cruz pendurado, agora ele tá aqui comendo comigo, comendo peixe, comendo pão, atravessando parede. Isso é maravilhoso, irmãos. Então, nós somos bem-aventurados. Então Jesus nos chamou para ser puro. Tá vendo? A gente vai abrindo um parênteses, vai andando, vai se aprofundando. E um tema vai levando outro tema, mas voltando lá. Então nós somos virgens, nós somos puros. Nós somos santificados, nós estamos esperando ter um encontro com o nosso Senhor. Um encontro para sempre com Cristo. Então ele nos chamou para ser puro. Quando nós começamos na caminhada com Deus, com o Evangelho, pode ver lá naquele primeiro amor, nós orávamos mais. Se deixasse, a gente chorava todo o culto porque sentia a presença de Deus. Se deixasse, você emendava numa vigília, fazia culto, consagração. Porque tudo no começo é mil maravilha. Tudo no começo é um mar de flores. Só que fala que o noivo, ele demora para chegar. E lá no comecinho da caminhada, alguém sabia que ele ia voltar. Alguém sabia que ele poderia vir numa hora inesperada e não se preparou para a volta dele. É muito forte isso aqui. Elas saberiam que Jesus ia voltar, que o noivo ia voltar. Então qual era delas? Já que eu não sei a hora que o meu Senhor vai voltar, então eu vou ter azeite de reserva. Elas não sabiam a hora que o noivo ia voltar, então elas tinham que ter o quê? Azeite de reserva. Já outras falou, não, eu vou só com esse daqui mesmo. Pra que me preparar mais? Pra que levar mais azeite? O que eu tenho tá bom, o que eu tenho já basta. Você já viu aquelas pessoas que Deus quer encher, mas a pessoa fala, não, tá bom. Pra que vou querer mais não? Pra quê? Pra que vou querer cantar mais, pregar mais? Pra que eu vou subir de cargo na igreja? Pra que? Não, do jeito que tá aqui tá bom, um pouquinho só tá bom. Irmão, quando nós entregamos a nossa vida para Deus, nós temos que se entregar por inteiro. Tem uma frase que diz assim: Jesus não te comprou por parcelas. Ou seja, Jesus não te comprou e não me comprou de picadinho, ele se entregou por inteiro. Quando eu e você vemos para ele, nós temos que se entregar por inteiro, se lançar por inteiro. Então alguém falou, eu não sei a hora que ele vai vir, então do jeito que tá bom. Não mexe aqui comigo. Se der, Jesus, eu vou com o que der eu vou. E Deus tá falando, só um pouquinho não dá.
tem que se encher mais, tem que se revestir mais, tem que buscar mais, tem que pedir mais, tem que bater mais na porta até a porta se abrir, tem que buscar com fervor, tem que buscar com oração, tem que emendar um culto, já vai orando no outro culto, vai pedindo a Deus. É isso que Deus está falando, irmão. No começo, por que no começo, quando nós vem para Deus, nós não aceitamos ninguém falar mal do outro irmão? Quando vê lá no começo, quando você começou com Jesus, como você era quebrantado, se o pastor te pedisse alguma coisa, você não murmurava. Hoje passou um pouquinho do horário do culto, ai que saco, ai isso, ai aquilo, ai meu Deus, tudo faz uma cara feia. Tudo questiona, ficou ranzinzo, você ficou ranzinzo, você ficou uma pessoa chata de lidar, desculpa da palavra. É Deus que tá pondo aqui essas palavras. Ah, eu não vou fazer isso para Deus. Ah, eu não vou fazer aquilo. Porque tudo para Deus é difícil. E são decisões, irmão, que nós estamos tomando. E a Bíblia fala que a meia-noite ela vem. Você sabia que a meia-noite está aí? A meia-noite é um horário que ninguém espera. Meia-noite é um mistério. Meia-noite é um dia desconhecido. Eu vou te provar que meia-noite é um dia desconhecido. Se hoje é sexta-feira e o ponteiro do relógio bate tudo zero, meia-noite e 1 milésimo de segundo, é sábado. Agora, se hoje é sexta-feira e tá tudo zerado, não tem, o milésimo tá zerado, os minutos tá zerado e as horas estão zeradas. Que dia é esse? É milésimo de segundo. Não é nem sexta-feira e nem sábado. É um dia desconhecido. Jesus vai voltar, meus irmãos, em dia desconhecido. Ele não vai avisar para ninguém a hora que ele vai voltar. Mas ele vai voltar. E eu e você temos que estar preparados, eu e você temos que estar com as nossas lamparinas cheinhas de óleo. Quando vê que está apagando, ó, coloca mais óleo lá, coloca mais reserva lá, porque ele está voltando. E a Bíblia fala que as imprudentes falam para as prudentes, fala assim: ei, me dá um pouquinho do teu azeite, porque a minha lâmpada está se apagando. E qual foi a resposta das prudentes? Não. Eu não vou dar do meu azeite, sabe por quê? Porque isso aqui foi preço. Isso aqui foi tempo com Deus, isso aqui foi investimento. Ó, você quer azeite? Quer azeite? Então vai lá e compra. Eita, Deus de mistério. Alguém vai pegar essa mensagem. Tem gente, irmão, que só falta pedir para você se converter no lugar dele. Ai, 6 horas por mim, 6 horas. Não, vamos orar junto. Chega desse negócio de crente 6 horas. É bíblico orarmos um pelos outros? Sim. Mas não é bíblico você ter que usar a fé do seu irmão como molete espiritual. Irmão, você jejua por mim? Irmão, você vai pro monte por mim? Irmão, jejua por mim? Só falta, irmão, se converta no meu lugar, escova o dente no meu lugar, arruma o cabelo no meu lugar. Irmão, é individual, você tá entendendo? Tem coisa que é intransferível, não tem como você transferir. Eu não posso transferir para você a minha experiência, a minha conversão, e nem você a sua para mim. É pessoal. É individual. O que levou as virgens prudentes a entrar no casamento, irmão? Olha só, vai pegar. E se não pegar, eu sinto muito. Mas espera que pegue. Só foi uma resposta só. Levou um tempinho, mas eu descobri o segredo. Sabe qual foi? Eu vou contar aqui pra você o ouro. Depois você medita. Sabe o que levou as virgens prudentes a entrar no casamento? A prudência. A prudência delas. Porque veja bem, todas elas eram damas de honra. Todas elas estavam esperando o mesmo noivo. Todas elas tinham a mesma lamparina. Só que outras, estarai de calamassúbia, Deus de mistério. Outras foram prudentes, elas levaram azeite de reserva. Seja prudente, irmão, na sua vida. Seja prudente, tem coisa que é para dividir, tem coisa que não é. Sabe o que elas falaram quando as virginécias? Porque as loucas tiveram tempo de também ter levado azeite. As loucas também tiveram tempo de se preparar, mas elas preferiram levar uma vida lavandê. Elas preferiram, como diz aquela música do Antônio Bandeira, vive na vida louca. Elas preferiram viver a vida espiritual da maneira delas. Elas quiseram viver como elas acharam que era correto, não como Deus disse que era. Elas falaram assim: ei, me dá um pouco do teu azeite. Aqui as prudentes falou: não. Eita Deus, não é tão gostoso, irmão. Depois que eu aprendi a falar não, é libertador. Tem horas que tem que falar: não dá, não vou,
não posso, não quero, não. Ela falou não, a própria Bíblia começa com não. Deus já colocou o primeiro casal no Jardim do Éden e falou o quê? Não coma do fruto daquela árvore, ó. Por quê? Porque se você comer, você vai morrer. Não, tem hora que tem que falar não, irmão. Tem gente que tá na hora de crescer. Tem gente que tá na hora de andar com as suas próprias pernas. Não dá pra você ficar arrastando os outros a vida inteira. De tudo e de toda hora. Sempre, se Deus deu uma coisa pra você, é pra você, não é pros outros, entendeu? Tem coisa que não dá pra você dividir, tem coisa que é intransferível. E o que fez aquelas virgens prudentes entrar foi a prudência delas. Elas entraram. Meia-noite chegou, meia-noite horário do dia desconhecido, meia-noite é onde o calo vai apertar, meia-noite onde as trevas tá com um pico maior, onde a noite tá com um pico maior, onde tá antecedendo a madrugada. A meia-noite tá, irmão. Os dias são maus. E só vai escapar, irmão, quem tiver assim com Jesus Cristo, ó. Ó o mistério de Deus, tem que estar assim com Jesus Cristo. E cheio do óleo na lamparina. Então ela disse que não. Então as imprudentes, as loucas falou, então tá bom. Já que você não vai me dar, eu vou comprar. E elas saíram para comprar, só que foi tarde demais para elas, irmão. A Bíblia fala assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Enquanto. Essa palavra enquanto nos dá um entendimento do quê? De tempo, enquanto. Você vai lá no mercado e tem alguém lá anunciando batata palho de R$ 2,99 por R$1. Enquanto durar o estoque. Ou seja, essa palavra enquanto, ou seja, nos dá uma noção de tempo. Às vezes você fala assim, nossa, tá R$1, essa de R$ 2,99 tá R$1, então eu vou ali em casa buscar o dinheiro. Às vezes você pode ir na sua casa buscar o dinheiro e quando chegar já ter acabado. Ou seja, enquanto tem tempo. Enquanto é o tempo. Essa é uma coisa que eu e você não podemos perder de vista, essa aqui, o tempo, ó. O tempo tá correndo. O tempo, ele é tão precioso que as pessoas compram a nossa hora. O trabalho é comprado. Além da mão de obra é o tempo. Porque o tempo, ele não volta mais. Cada dia que estamos vivendo aqui na Terra, o Jesus tá mais perto de voltar. Cada dia que passa. E os dias estão assim, ó, antecipando. As horas estão antecipando. Os sinais da volta do Senhor estão se intensificando. Ó, o tempo, ó, tá acabando, meu irmão. Então, buscar o Senhor enquanto se pode achar. E o noivo vem, buscou a noiva, buscou as damas de honra da noiva. E mais tarde, ó, mais tarde, alguém vem e bate na porta. Senhor, Senhor, abra-nos a porta, Senhor, abra-nos a porta. Eita, Deus de mistério, sabe o que o Senhor falou? Não te conheço. Sabe por quê, irmão? Dura coisa é a gente não ser conhecida pelo Senhor. Dura coisa é você ter passado a vida inteira na igreja, pensando que estava fazendo isso, fazendo aquilo, e não tinha intimidade suficiente com Deus. Não tinha óleo de reserva com Deus. Não tinha uma vida santa diante de Deus. Não adianta você querer colocar aparência para o ser humano, irmão. O pastor não vai te salvar, a irmã não vai te salvar. Só quem vai te salvar é Jesus. Entenda. A mensagem é clara, eu já encerro aqui. Cada um é responsável pela sua vida espiritual diante de Deus. Ah, mas o pastor, a irmã, o Beltrano, o Ciclano, o Fulano, nada disso, irmão. É cada um por si e Deus por todos, literalmente falando. Você é responsável pela sua vida espiritual. Eu sou responsável pela minha vida espiritual. Na hora que Deus chamar aqui, fechar os olhos, ou se nós tivermos a oportunidade, a chance de ver o retorno de Cristo, vai ser individual. Não vai ter para onde correr, irmão, não vai ter. E a minha obrigação, tua obrigação também é levar a mensagem do Evangelho. É levar a palavra de Deus para as almas que estão sedentas. Dura coisa é, irmão, você receber um carão de Jesus, ouvir essa palavra que ele não conhece. Então, irmão, para que eu e você não venhamos receber essa dura palavra, nós temos que fazer o quê? Encher as nossas lamparinas, lavar nossas vestes no sangue do Cordeiro, cada dia mais fazer igual diz em Apocalipse. Quem é santo, se santifique mais. Quem é sujo, se suje-se mais. Quem é justo, faça justiça. Quem é justo, faça mais injustiça. Por quê? Eis que cedo venho sem demora.
E eu vou dar a cada um segundo as suas obras. Eu costumo dizer, e é boa essa comparação, a vida ela é como um cartão de crédito. É linda, tem limite, porque tudo na vida tem limite. Você pode usar como você quiser, você pode usar o cartão de crédito no que você quiser. Só que um dia a conta ela chega para pagar. E quando a conta vem, meu irmão, e quando Deus ele cobra, e quando Deus ele pede, aí não tem por onde correr. Meus irmãos, fica com essa palavra, amém? Recebam todos a paz do Senhor Jesus. Daqui a pouco eu vou ter que abrir outra live também, que eu tô com um problema aqui na minha câmera, então eu tô usando o Facebook para levar aqui uma mensagem para mim abaixar esse vídeo e pôr no canal do YouTube. Se for bênção para você, compartilha, amém? Fiquem todos na paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos.